Olá, seja muito bem-vindos ao podcast Treine com o Espírito Santo, um tempo de inspiração, movimento e fé. Eu sou a Mariana Boquadi e aqui eu compartilho experiências e ensinamentos com o Espírito Santo nos momentos de treinamento físico. Respira fundo, convida ele e vamos juntos. Hoje eu quero te levar para um lugar que talvez você conheça bem. O lugar do recomeço. Um lugar onde o corpo ainda não responde como antes, a mente grita com ansiedade e o coração precisa aprender a confiar de novo. Nesse episódio de hoje, eu quero compartilhar com você como um simples retorno às corridas de rua se transformou em um encontro profundo com Deus, onde o treino virou oração e a preparação se mostrou mais poderosa do que a própria prova. Se você está vivendo um tempo de preparação, seja no treino, na fé ou na vida, fica aqui comigo. Porque hoje, mais do que falar de corrida, nós vamos falar sobre aprender a caminhar, correr e viver guiados pelo Espírito Santo. O que eu vou falar hoje é sobre o meu retorno às corridas de rua que aconteceu em 2019. Um acontecimento tão profundo que com certeza me ajudou a amadurecer e me tornar quem eu sou hoje. E aconteceu pelo incentivo de um querido professor que trabalhou comigo no meu estúdio de treinamento funcional. E esse professor, o nome dele é Rafael Freitas. Ele me desafiou a montar uma equipe de alunos do estúdio integrado para a gente correr uma prova de revezamento. E claro, ele me desafiou a voltar a correr. O Rafael era especialista em corrida, então ele me prometeu dar todo o suporte de treino e suporte no dia da prova também. Eu resisti um pouco, porque já haviam 6 anos que eu não corria. Inventei algumas desculpas, porque eu sabia que teria que treinar com muito foco para voltar a correr. Eu aceitei e determinei uma meta para mim. Vou correr 10 quilômetros. Mas eu só tinha 3 meses para treinar. Se você já leu meu e-book, que carrega esse título, Treine com o Espírito Santo, e se você já ouviu os meus podcasts, os episódios anteriores, você já deve ter percebido que muita coisa que aconteceu comigo foi meio que na pressão, né? E se eu tivesse muito planejamento, eu pensaria na melhor forma de criar argumentos para me sentir incapaz e não enfrentar a situação. Eu era um pouco assim. Mas essas experiências passadas e a superação que eu vivi de lá para cá me ajudou e me tornou uma mulher mais forte, mais perseverante, mais confiante, mais temente a Deus que eu sou hoje. Então vamos lá. Essa corrida que o Rafael me desafiou e desafiou o grupo ali do Estúdio Integrado, é uma corrida muito famosa aqui em Brasília, uma corrida de revezamento e chama Volta ao Lago Paranoá. São 100 quilômetros. Calma, não se assuste, eu não corri 100 quilômetros, tá? Eu não faço parte do time de super-humanos, não, vida real aqui. A Volta do Lago é uma corrida de revezamento que pode ser uma equipe de até 8 atletas, em que você passa o domingo inteiro com sua equipe numa van, seja correndo, seja servindo de apoio para os outros atletas da sua equipe, seja comendo ou apenas descansando depois de correr seu trecho. De sobra, você ainda conhece Brasília de uma forma diferente dos outros moradores e turistas. É incrível essa corrida. Eu já tinha realizado essa corrida em 2008 com a equipe de uma academia que eu estava estagiando na época. E nessa época eu corri só 3,5 km, foi bem suave. Então é uma corrida muito longa, são 12 trechos com distâncias e características diferentes. Alguns trechos tinham muita subida, outros descida, trechos na beira do Lago Paranoá, outros no meio da cidade, de baixo em cima da ponte JK, no meio da terra e entre árvores. E as quilometragens dos trechos variam entre 4, 6, 8 quilômetros, 10, 12, 11, varia bastante. A regra dessa prova só permite ter no máximo 8 atletas por equipe, mas são 12 trechos.
Por isso, alguns da equipe correram 2 ou mais trechos. Então, formamos uma equipe do estúdio integrado, 7 alunos e só eu de professora. Nos primeiros dias de treino na rua, eu caminhava e corria. Não conseguia correr o percurso todo do treino. Eu não conseguia correr 4 quilômetros direto. Foi suado. Na minha mente, ficava martelando apenas o objetivo de correr 10 quilômetros. Eu estava bem distante desse alvo. Logo nos primeiros treinos, eu passei a convidar o Espírito Santo para ir comigo. Então, as experiências com ele começaram. Fazia 6 anos que eu não corria, até recomeçar nesse dia por causa dessa prova. Logo no primeiro dia de treino na rua, aprendi algo muito valioso, que a preparação para algo grande é a fase mais importante. Ou seja, o treinamento é mais importante do que a competição, pois é na preparação que conhecemos as nossas fraquezas, dores, falhas, pontos a melhorar, até chegar ao grande dia. Então, meus treinos eram realizados no Guará, na cidade satélite aqui de Brasília, onde eu morava, e uma volta completa no Guará dá aproximadamente 8 quilômetros. E nesse percurso, eu fui adquirindo muitos ensinamentos com o Senhor enquanto eu treinava a corrida. Até uns puxões de orelha eu recebia, sabe? Um verdadeiro confronto. Vale a pena compartilhar aqui com vocês. E hoje eu vou compartilhar um. Bom, nas primeiras vezes eu saía para correr com um fone de ouvido para ouvir umas músicas motivantes. Mas um dia o meu treinador, meu colega de trabalho, Rafael Freitas, me aconselhou a correr sem música, para que eu pudesse me ouvir mais. Na mesma hora, eu resgatei a experiência que eu já tinha vivido em treinar em silêncio, na experiência da certificação do TACFIT, que eu conto nos primeiros 3 episódios desse podcast. Se você não ouviu, volta lá porque vale muito a pena esse ensinamento sobre treinar no silêncio. Bom, então no dia seguinte eu falei com Deus: Pai, eu não quero apenas me ouvir enquanto eu corro. Eu quero também te ouvir mais do que eu mesma. E nesse dia, além da ausência da música, eu tracei umas metas para mim. Antes de correr, eu determinei um ponto de partida e um ponto de chegada para correr no total 30 minutos. Eu me dei uma condição, né? Eu estou proibida de olhar no relógio. Eu já estava com o relógio, então eu me dei essa condição, estava com o relógio e não olhei. Foi difícil demais. Olha, eu vou te falar. Toda hora eu queria dar uma olhadinha no relógio para saber quanto tempo eu já tinha corrido. A primeira voz que eu ouvi não foi a do Senhor. Eu comecei ouvindo o grito desesperado da ansiedade dentro do meu peito. Quanto tempo você já correu? Quantos quilômetros já foram? Será que você vai passar de 30 minutos? Meu Deus, que angústia! Para não ficar ansiosa demais, eu fiz a minha oração correndo. Pai, me ajuda a não olhar no relógio, em nome de Jesus. Simples, né? Daí, logo depois comecei a adorar a Deus enquanto eu corria. Eu comecei a correr e ele estava: Pai, o Senhor é tão grande, é tão maravilhoso. O Senhor é meu refúgio, é minha fortaleza, meu fôlego e tudo mais que vinha na minha cabeça, eu falava para ele enquanto eu corria. Eu decidi focar em quem ele é. E vou te falar um negócio, como isso é poderoso. Aquela angústia, daquela ansiedade foi diminuindo ao ponto de ser insignificante. Sem falar que essa corridinha se tornou uma corrida de oração, porque a oração me ajudou a fixar os meus pensamentos em Jesus, silenciando aquela ansiedade chata de ficar ali olhando no relógio, né? Bom, cheguei no tempo determinado, não olhei no relógio o percurso todo e eu consegui fazer em 30 minutos. Foi surreal. Quando eu olhei no relógio e eu vi 30 minutos, eu fiquei empolgada demais. E Deus me fez recordar da passagem que está em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E nesse caso, poderia dizer, não correis ansiosa, né? Essa experiência, o Espírito Santo me ensinou sobre fixar os pensamentos em Jesus e não no problema. Talvez você esteja hoje vivendo exatamente essa fase, a da preparação. Um tempo que parece lento, cansativo, cheio de limitações e perguntas internas. Mas deixa eu te lembrar de algo que o Espírito Santo me ensinou correndo. É na preparação que Deus nos confronta, nos cura, nos ajusta e nos fortalece. A riqueza está na preparação. Às vezes a gente só quer chegar logo na prova, no resultado, na vitória, na conquista. Mas o céu está profundamente interessado em quem nós estamos nos tornando no caminho. Assim como naquele treino, quando eu precisei tirar a música, parar de olhar o relógio e fixar os meus pensamentos em Jesus, talvez hoje o Senhor esteja te convidando a fazer o mesmo. Silenciar a ansiedade, parar de medir tudo pelo tempo e confiar mais na presença dele. Que você aprenda a treinar com o Espírito Santo, a transformar os seus treinos em um momento de oração também e a entender que quando ele está no processo, nenhuma preparação é em vão. E que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração enquanto você continua correndo, não ansiosa, mas confiante. E ficamos por aqui hoje. Até semana que vem e lembre-se, quem te move por dentro te transforma por fora. Respira, ora e simbora.